diálogo interno e autocura. Como usar, então, o diálogo interno para a autocura? Primeiro, reconhecer, se quiser anotar, um passo seria reconhecer como é o seu diálogo interior, de modo geral. Esse é o primeiro ponto. O segundo, como é o seu diálogo interior quando algo foge do controle, diante de um problema, diante de um imprevisto? Qual é a qualidade desse diálogo interior numa situação assim? Esse diálogo interior é de julgamento, é de crítica, você se opõe a você mesmo, você se julga. Então, se o seu diálogo interno é negativo nesse sentido, isso vai trazer, já fala de problemas. Um diálogo interno negativo já fala que existe baixa autoestima. Autoestima é gostar de si. Baixa autoestima é gostar pouco de si. Então, o diálogo interno é que às vezes a gente olha a exigência como se fosse uma qualidade. Ah, eu sou exigente, eu me cobro muito. Mas isso não é uma qualidade se causa sofrimento. A ideia seria, se você já é exigente, por exemplo, se esse é o seu caso, então você nem precisaria se preocupar com a exigência, você já é exigente. O caminho para se trabalhar seria desenvolver a aceitação. Então, se você reconheceu que você tem um diálogo interno negativo, eu falei o passo 1 ou 2. Reconhecer como é o seu diálogo interno na maioria das vezes, e depois reconhecer como é o diálogo interno quando as coisas saem do controle. Quando você não está lidando com um problema, quando você erra, quando tem uma discussão, um desentendimento. Então, primeiro, como é o diálogo interno de modo geral. Depois, como é o diálogo interno quando algo que te incomoda acontece. Isso é entender o estado atual, onde você está. Um terceiro momento, uma terceira etapa desse processo que eu estou apresentando, é você ver o pensamento e o pensamento correu. O terceiro momento seria reconhecer quais são as... Pronto, lembrei. Quais são as duas partes envolvidas? Vou colocar assim. Se existe uma dificuldade de lidar com o sentimento, é comum que tenha duas partes em conflito. Duas partes em conflito é um diálogo, então tem duas partes. Muitas vezes você não está... A gente não está consciente de quais são as duas partes que estão em conflito. E aí, nessa terceira etapa, você poderia dar um nome para as duas partes. Para simplificar, se você tiver dúvida de que nome dar, você pode chamar uma de racional, a outra de emocional. Pensamento e sentimento, pensamento e emoção, porque essas duas formas sempre vão funcionar. Porque muitas vezes, pensamento e sentimento, eles não estão numa mesma direção. Não é que eles estejam em conflito necessariamente, mas um lado quer uma coisa, o outro lado quer outra. Um caminho de sabedoria é reconhecer que você tem controle sobre as suas escolhas. Então, escolhe ir pelo caminho do sentimento. Esse é um caminho de sabedoria. É que ir pelo caminho do sentimento também vai fazer você ter que lidar com a tristeza. Lidar com a tristeza é o autocuidado. Ou seja, esse caminho que eu estou dizendo, que é um caminho de autocura usando o diálogo interno, então eu falei 3 passos, 3 etapas. A primeira é você reconhecer como é o diálogo interno na média. A segunda é você reconhecer ele quando tem conflito, quando algo foge do controle, ou seja, numa situação tensa. A terceira é você reconhecer as partes envolvidas. Qual é a parte 1 e a parte 2 que estão nesse conflito? Aí, o que eu estou te dizendo? Você pode pensar que a parte 1 pode ser o pensamento, a parte 2 o sentimento. Porque normalmente eles são o conflito. E aí eu dei uma dica aqui. Se você puder se guiar pelo sentimento, é só você identificar o que o sentimento quer. O que o meu sentimento me fala? Exemplo, racionalmente, eu prefiro me manter onde eu estou. Emocionalmente, eu percebo que eu preciso fazer uma mudança. E aí, o que eu faço? As emoções são mais abertas a mudar, porque elas mudam o tempo todo.
a nossa mente não gosta muito de mudança, não. De maneira geral, isso não é regra. Tem mente que gosta de mudar, mas geralmente a mudança vai trazer insegurança, instabilidade. Então, quando você já tem dificuldade de lidar com o medo, ou seja, você foge de situações que trazem medo. Quando você já tem essa maneira de ser, é normal. Recapitulando, etapas, deixa eu ver, a Sandra escreveu. Quando me vejo na dor, eu aprendi que nesse momento eu preciso ser a mãe e o pai dessa criança. O diálogo, Sandra, te convida também a experimentar o lado da criança. Às vezes, o que eu estou trazendo é um passo adicional, tá? Só para deixar bem claro isso. A questão de ser o pai e a mãe da criança é a questão de cuidar dela. Só que aí você está deixando de aproveitar um elemento adicional de informação, de fonte de informação, que é a posição da criança. O que essa criança precisa? Então, no diálogo, você experimenta a parte dela. O ser o pai ou a mãe para a criança é o cuidar dela. Faz sentido? Eu sempre falo que a maneira de lidar com a tristeza é o autocuidado e a autoempatia. Então, é importante que esse pai e essa mãe seja ser ela. Tem a ver com ouvi-la, mas você também é ela. O Voice Dialogue traz a experiência de ser a criança. É diferente de ouvir. Porque quando a gente está ouvindo, a gente ainda está filtrando com base nas nossas experiências. Então, diferente de ouvir, porque eu posso estar ouvindo seletivamente, ouvindo, buscando o que eu já concordo. As pessoas fazem isso na maioria das vezes, tentando comparar com aquilo que elas já conhecem. Então, ouvir ainda não é ser a pessoa, é se colocar de fato, é ser, é voz, é o diálogo das partes. Para eu dialogar com as partes, eu preciso me colocar na posição da parte. Como ela se sente, como ela percebe. Foi esse, eu já conhecia ferramentas de trabalhar o diálogo de partes, diálogo interno. Mas essa experiência do Voice Dialogue, para mim, me trouxe a visão da criança. Então, não foi uma escuta dela, foi eu sendo ela. Tem a ver com se deixar expressar, porque você vai perceber o que a criança busca, o que ela precisa. Será que o que a criança busca e precisa é o que esse pai e a mãe interno está percebendo? O meu realizador interno, ele era como pai ou mãe para minha criança. Ele achava que ele tinha que fazer mais. Ele achava que ele tinha que fazer mais cursos de teatro, por exemplo. E a criança estava tranquila, dizendo, olha, eu quero mais tempo, na verdade. Então, tem a ver com ouvir, mas às vezes a gente está ouvindo com o nosso filtro. Porque quando eu estava fazendo as aulas de teatro, eu continuei fazendo, eu não parei de fazer, não. Mas eu comecei a meditar naquele período, naquele ano. Aquele ano a meditação chegou na minha vida como uma rotina. Pelo menos uma vez por ano, fazendo um retiro de 10 dias de silêncio, todo dia meditando, pelo menos meia hora por dia. Meia hora por dia eu posso dizer que eu meditei quase todo dia. Então, o Voice Dialogue, a proposta, o convite, ou o que ele traz para a nossa vida, se você quiser pegar essa ideia para si, é a ideia de se colocar no lugar da outra parte. Normalmente, a gente está identificado com o nosso eu racional, com o nosso pensamento. E, às vezes, a gente fica pulando para o lado emocional e esquece o racional, como se fosse uma cabo de guerra. Ora você está do lado do pensamento, ora você pula e está do lado do sentimento. E você fica nesse cabo de guerra. A ideia é você reconhecer que as duas partes precisam trabalhar juntas. Ah, Sandra escreveu, eu entendi o que você falou. Nossa, eu não tinha tido essa percepção ainda. Ela tem vontades próprias. Isso, as nossas partes são partes que têm vontade própria, é isso mesmo. Às vezes não combina. Aquilo que o pai e a mãe interno acha que a nossa criança precisa, às vezes não é o que ela precisa de fato. O meu pai interno, mãe interno, que era o realizador, achava que era mais aulas de teatro. A minha criança queria só ficar de boa, ou dialogar, ou brincar.
Não era fazer mais cursos, porque eu já fazia muito. Por isso, o hiperrealizador. Na verdade, o que eu percebi ali foi um caminho de silenciar a mente, de reconhecer que a gente já está bem, que a gente já tem todos os recursos, que não é... Isso é um ponto-chave. A nossa mente já está cheia de informação. Então, a gente pode acessar uma outra fonte de informação, que seria passar do conhecimento para a sabedoria. Conhecimento é quantidade de informação. Conhecimento é ficar mais informação, mais informação. A sabedoria tem a ver com experimentar, com aplicar o conhecimento. Então, na medida que a gente já está bombardeado de informação, a gente já tem... É como se fosse assim, o convite, e eu faço ele agora para você se fazer, o convite é olhar tudo que você já aprendeu como algo que é suficiente por si só. Não quer dizer parar de aprender, mas quer dizer valorizar o que você já aprendeu e fazer algo com isso. Muitas pessoas, mas eu falo muitas pessoas mesmo não reconhecem o valor daquilo que elas já aprenderam e acham que tem que aprender mais. E aí troca o aplicar, o compartilhar, pelo aprender mais. O que eu estou dizendo é, você pode compartilhar, ensinar, aplicar, vivenciar o que você aprende enquanto você está aprendendo. Não precisa ser 50 anos aprendendo para depois aplicar um. O que eu estou dizendo é, você pode aprender algo e já aplicar. Aprender algo e já aplicar. No mesmo dia, na mesma hora. O que eu estou trazendo é que a prática já pode fazer parte do aprendizado. Ela não precisa estar separada do aprendizado. Eu sei que a gente passou muitos anos, a gente foi treinado no nosso tempo de educação escolar, a gente foi treinado a passar muito tempo só com teoria, e quando que a gente aplicava? As provas bimestrais que a gente tinha na escola não era aplicação prática, era mostrar que você lembra das informações, isso ainda é conhecimento. Mostrar que você lembra e consegue se relacionar a elas, isso ainda não é aplicação, isso ainda é teórico, ainda é processo de pensamento. A aplicação seria como usar aquele conhecimento na realidade, como usar aquele conhecimento para ajudar pessoas, como usar o conhecimento aprendido para criar alguma coisa que vai ter um resultado prático no dia a dia. É nesse sentido que eu falo de prática, porque as teorias, na teoria, funcionam perfeitamente. Na prática, você lida com outras variáveis que não se tinha pensado. E aí é onde a teoria é onde a gente se enriquece com a teoria. Quando a teoria é o conhecimento acumulado. Quando a gente aplica o conhecimento, você começa a aprender pela própria prática. Daí vem a sabedoria. Estou diferenciando, é como se a sabedoria tivesse múltiplas camadas e profundidades. É como se o conhecimento fosse 2D, fosse plano, e a sabedoria tridimensional. Então, é muito diferente saber algo pela informação, porque você leu vários livros. Era o meu caso até 2011. Até 2011 eu tinha lido vários livros de psicologia junguiana, do Reich, que é a terapia corporal, da bioenergética, que é do Lowen, bom, sobre inconsciente, sobre vários assuntos, durante uns 10 anos, de 2002 até 2011. E aí, a partir de 2011, eu passei a ter as ferramentas e encontrei esse caminho, que é um caminho vivencial. Foi a partir da PNL, da constelação, da comunicação não violenta, da hipnose, do coaching sistêmico, da consultoria hipnossistêmica. A partir dessas vivências, onde eu tive ferramentas para me trabalhar e ajudar as pessoas, que aquele monte de teoria, elas começaram a se encaixar. Tanto que eu já tinha lido, antes de fazer a primeira formação em PNL, que foi o Practitioner, que foi um curso de 6 meses. Antes de eu fazer essa formação de Practitioner, eu tinha lido pelo menos 3 livros de PNL. Uns 4 livros. A experiência lendo os livros
eu percebi que eu assimilei muito pouco, porque eu não tinha referências. Depois que eu fiz a prática, depois que eu aprendi as ferramentas, eu vivenciei, passei a ter a experiência do que é o practitioner em PNL. Quando eu fui ler o livro, eu pensei, nossa, que fácil que ficou. Agora eu estou lendo aqui e entendendo. Isso aqui tem a ver com aquilo outro. É isso que eu estou dizendo, que a importância de praticar, de aplicar aquilo que a gente está aprendendo, é sobre trazer profundidade ao que a gente está aprendendo.